Prezados alunos, meu nome é Paulo Ricardo Rosa Santos, estamos aqui reunidos em mais um encontro de estudos da legislação da Brigada Militar. Neste encontro estaremos tratando da Lei 10.990 do ano de 1997, mais precisamente dos artigos 95 ao 99. O que prevê o artigo 95 do Estatuto? Reversão é o ato pelo qual o servidor militar agregado retorna ao respectivo quadro tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica, na primeira vaga que ocorrer. O que o legislador está nos explicando com esse artigo? Eu posso cobrar na banca, lá na prova, o conceito de reversão, por exemplo. Por isso é importante que eu venha entender bem esse conceito. Marque a alternativa correta no que diz respeito à reversão na Brigada Militar. A banca vai te dar algumas alternativas e, dentre elas, o conceito. Reversão é o ato pelo qual o servidor militar agregado retorna ao respectivo quadro, tão logo cesse o motivo que determinou a sua agregação. Ele poderá te dar esta frase e a palavra reversão com uma ponta assim em branco e depois finalizar. Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então é importante nós sempre sabermos as possibilidades que a banca poderá nos cobrar na nossa prova. Parágrafo único. A qualquer tempo poderá ser determinada a reversão do militar agregado. O legislador está informando que a qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer momento, a administração pública poderá determinar a reversão do policial militar. E aí o legislador coloca no próprio parágrafo único um exceto ou um salvo. Ele tem uma afirmação antecedente e depois uma consequente. Exceto nos casos previstos nas letras Alfa, Bravo, Charlie, Foxtrot, Golf, Lima, Oscar e Papa. Por que utilizamos o Código Fonético Internacional? Porque você vai aprender, inclusive você que não faz parte da Brigada Militar, a efetuar a narrativa do alfabeto utilizando-se do Código Fonético Internacional. Recomendo que você já pesquise aí no Google, na internet, e você que não serviu as Forças Armadas passe a entender melhor como pronunciar o código fonético. Aí o legislador informa todo esse conjunto de letras do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 92. Recomendo que você retorne ao artigo 92 para verificar as exceções apontadas no parágrafo único aqui do artigo 95. Artigo 96. A reversão será efetuada mediante ato do governador do estado para oficiais e do comandante-geral para praças. A banca poderá cobrar a reversão a ser efetuada para os oficiais da Brigada Militar, vírgula, é competente para realizá-la ou é competente para realizar a reversão dos oficiais da Brigada Militar. Vai colocar um conjunto de autoridades abaixo, governador do estado, comandante-geral, subcomandante-geral, secretário da Justiça e Segurança, chefe do Estado-Maior, e vai te dar uma das alternativas. Ou poderá te dar estas alternativas e marque a alternativa que preenche corretamente a coluna. É competente para realizar a reversão dos oficiais na Brigada Militar, o governador do estado. É competente para realizar a reversão das praças na Brigada Militar. Marque a alternativa correta. Governador do Estado, comandante-geral, subcomandante-geral, diretor do Departamento Administrativo, secretário da Justiça e da Segurança Pública. E aí te dá esse conjunto de alternativas. Quanto às praças, a competência é do comandante-geral. Artigo 97. O artigo 97 traz a definição e o conceito de excedente na Brigada Militar. Como, por exemplo, o legislador define: excedente é a situação transitória a que automaticamente passa o servidor militar que
o legislador está explicando que excedente é uma definição administrativa que ela não é definitiva, ela é transitória. E fica nessa condição de excedente o servidor militar que automaticamente, inciso 1, tendo cessado o motivo que determinou a sua agregação, reverte ao respectivo quadro, estando este com efetivo completo. O servidor está numa situação de agregado e ele retorna ao quadro. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo fictício. Temos num quadro 500 segundos sargentos na Brigada Militar, previsto no quadro ordinário, no QO da Brigada Militar, que é o quadro que define o quantitativo de vagas lá para segundo sargento. O militar está numa situação de agregado. Ele retorna ao quadro, cessa o motivo da sua agregação e o quadro fica com 501 servidores militares. Esse servidor vai ficar na situação de excedente. Inciso 2. O que prevê o inciso 2? Aguarda a colocação aqui faz jus na escala hierárquica após haver sido transferido de quadro, estando mesmo com seu efetivo completo. Ele aguarda a colocação aqui faz jus na escala hierárquica após ter sido transferido de quadro. Foi transferido de um quadro para o outro. Esse servidor vai ficar também nesta condição de excedente. É promovido por bravura sem haver vaga. Tem 500 servidores militares na condição de segundo sargento e um soldado é promovido por ato de bravura. Se ele é promovido por ato de bravura, ele vai aguardar, inclusive, a realização do curso para obter a sua classificação. Neste momento, quando ele é promovido, é publicado em Diário Oficial, vai ficar na situação de excedente na classificação 501. É promovido indevidamente. Também vai ficar na situação de excedente até que haja a sua regularização administrativa. Sendo mais moderno, na respectiva escala hierárquica, ultrapassa o efetivo do seu quadro em virtude de promoção de outro servidor militar em ressarcimento de preterição. Ressarcimento de preterição é uma promoção em que um servidor protocola um requerimento administrativo ou até mesmo através de processo judicial, entende que deveria ter sido promovido naquele momento e por algum motivo a administração pública não o realizou e essa promoção se dá por ressarcimento de preterição. Ele entra na escala, né, entra ali no quantitativo e nós vamos ter o mais moderno na escala hierárquica quando houve a promoção por ressarcimento de promoção. Esse mais moderno vai ficar na condição de excedente, ele vai ficar lá na condição 501, se nós tivéssemos 500 segundos sargentos, por exemplo. Eu só estou dando um exemplo fictício para nós entendermos o porquê que esse servidor ficou na condição de excedente. Tendo cessado o motivo que determinou a sua reforma por incapacidade definitiva, retorna ao respectivo quadro, estando este com seu efetivo completo. Temos 500 segundos sargentos, um segundo sargento sofreu uma lesão, ficou mais de um ano machucado em tratamento de saúde médica e foi reformado por incapacidade física. Realizou o tratamento médico e conseguiu obter um laudo médico dizendo que ele estava apto para retornar ao serviço ativo. Nós vamos ver nos artigos subsequentes que o servidor militar apto por um período menor que 2 anos poderá retornar ao serviço ativo da Brigada Militar. Quando ele retornou ao serviço ativo, ficou na condição de excedente, porque já tinha 500 segundos sargentos quando ele foi reformado por incapacidade definitiva. Esta é uma das condições. Inciso 6º. Tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade, que é o que nós apresentamos agora, estamos reiterando, ele poderá retornar ao serviço ativo e vai ficar na condição de excedente. O parágrafo 1º, ele prevê que o servidor militar cuja situação é a de excedente, salvo o indevidamente promovido, ocupa a mesma posição relativa
em antiguidade, que ele cabe na escala hierárquica com a abreviatura EXCD, que é de excedente, e receberá um número que lhe competir em consequência da primeira vaga que se verificar. O servidor vai ocupar lá, se a classificação dele lá era 199, ele vai ficar na posição 199 com a sigla excedente, e assim que vagar, regularizar essa condição de excedente sai do lado do nome dele no banco de dados e controle de pessoal da Brigada Militar. Parágrafo 2º. O servidor militar cuja situação é a de excedente é considerado como em efetivo serviço para todos os efeitos e concorre, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição a qualquer cargo policial militar, bem como a promoção. O legislador está nos explicando aqui que todas as vantagens, direitos, deveres, prerrogativas dos demais servidores, o servidor excedente também faz jus, inclusive, a perceber horas extras, substituição temporária, ser nomeado para uma FG, para uma CC ou qualquer outra situação dos demais servidores. Parágrafo 3º. O servidor militar promovido por bravura sem haver vaga ocupará a primeira vaga aberta, deslocando para a vaga seguinte o princípio de promoção que deveria ter sido seguido. O servidor promovido por ato de bravura faz jus a essa prerrogativa. O servidor militar promovido indevidamente só contará a antiguidade e receberá o número que lhe competir na escala hierárquica quando a vaga a ser preenchida corresponder ao princípio pelo qual deveria ter sido promovido, desde que satisfaça os requisitos para a promoção. Senhores, há alguns casos aqui na legislação que basta a leitura para nós passarmos pelo conteúdo, nós não podemos dizer, não leia esse conteúdo, porque o estatuto deve ter sido todo efetuado aí a sua leitura para estar preparado para a prova e compreensão do conteúdo, mas há artigos ou há textos como esse aqui que basta a leitura, não há muito o que nós explicarmos, né? Não, caso haja dúvida, ficaremos à disposição se for o caso. Artigo 98. É considerado ausente o servidor militar que por mais de 24 horas consecutivas. Grifamos aqui, é considerado ausente o servidor que por mais de 24 horas e 1 minuto, estiver na seguinte condição: deixar de comparecer à sua organização policial militar sem comunicar qualquer motivo de impedimento. O militar simplesmente não compareceu à organização policial militar. Ao completar 24 horas, é realizado um documento administrativo comunicando o comando que o servidor está na condição de ausente, conforme previsto aqui no caput do artigo 98. Inciso 2. Ausentar-se sem licença da organização policial militar onde serve ou do local onde deva permanecer, também por período maior do que 24 horas, é realizado o mesmo procedimento administrativo e considerado ausente. Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado nesse artigo, serão observadas as formalidades previstas em legislação específica e, é claro, possivelmente à luz do regulamento administrativo e disciplinar. Artigo 99. É considerado desaparecido o servidor militar da ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operações policiais militares ou em caso de calamidade pública, tiver o paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Vejam bem, no artigo 98, nós estamos tratando do PM considerado ausente por período de mais de 24 horas e os incisos explicam essas condições. Já no caso do desaparecido, é por um período ignorado por mais de 8 dias. Só que esse PM, segundo o caput, ele está no desempenho do serviço, ele pode estar em viagem, ele pode estar em operações ou caso de calamidade pública. Poderia estar socorrendo pessoas numa enchente, por exemplo. E aí ele desaparece num rio, desaparece e não encontra o corpo. A partir de 8 dias, sem que ache o corpo desse PM, que pode ter sido soterrado por um prédio, pode ter caído num precipício,
pode ter desaparecido em um rio por mais de 8 dias. Sem encontrar o corpo, é declarado de forma administrativa como tendo sido desaparecido. Mas o legislador traz uma possibilidade no parágrafo 1º. A situação de desaparecido só será considerada quando não houver indício de deserção, pois deserção é crime. Se não houver indício de deserção, a autoridade administrativa vai declarar como tendo sido desaparecido. Parágrafo 2º. O servidor militar da ativa, com estabilidade assegurada, e a estabilidade está prevista no artigo 46, inciso 4 da Constituição Estadual, que permanecer desaparecido por mais de 30 dias será oficialmente considerado extraviado. Aqui temos mais um conceito para que tenhamos atenção lá na banca, né, que irá realizar a prova da Brigada Militar, aos nossos concurseiros, aos nossos servidores que estão estudando para a ascensão na carreira. Mais de 30 dias, o PM que estiver na condição de desaparecido por força do artigo 99, caput, mais de 30 dias será oficialmente considerado extraviado. Artigo 98 traz a definição de ausente. Artigo 99, caput, a definição de desaparecido. E o parágrafo 2º do artigo 99 traz a definição: por mais de 30 dias, estando desaparecido, esse PM será considerado extraviado. Marque a lacuna quanto ao conceito ou à definição de PM considerado extraviado. A banca vai misturar os conceitos previstos no artigo 98, no caput do 99, e colocar uma ou mais alternativas e cobrar de você esta questão. Mais de 30 dias considerado extraviado, desde que estejam nas condições do caput do artigo 99. Meu nome é Paulo Ricardo Rosa Santos, sargento inativo da Brigada Militar. Estamos encerrando mais um encontro de estudos da legislação da norma estatutária, mais precisamente a Lei 10.990. Um grande abraço, até o próximo encontro.